Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. Today, we're talking about the integration of the Americas, okay? This beautiful and big continent called America, right? A lot of people think, oh, we're talking about America, talking about the United States. Well, there's the American continent, which is the whole thing, North America, Central America, and South America. And we'll be talking about this bad boy today, right? Então, boys and girls, a gente hoje vai falar sobre o continente americano, tá certo? A gente vai falar um pouquinho sobre a questão geográfica mesmo, né? Sobre cada país, sobre as regiões, informações interessantes, tá certo? Sobre essas regiões e, né, dando tempo, se der tempo, a gente vai dar uma checada nas notícias que envolvem países ou regiões, essas regiões que fazem parte do continente americano. Ok? Então vamos lá, boys and girls. Countries of the Americas. Let's talk about view a Gran Sabana, the Great Savannah, and the part of Canaima National Park in southeast Venezuela. Venezuela, which is also a beautiful, beautiful country, used to be one of the wealthiest countries in the region. I don't know if you guys know this, but Venezuela used to be like a wealthy country, né? Então, aqui uma savana, né, ali na Venezuela. E a Venezuela que um dia, gente, foi uma potência regional, tá? Um dia foi um país assim não desenvolvido, mas um país assim com potencial grande de desenvolvimento, tá? E principalmente por conta da questão do petróleo, né? Riquíssimo em petróleo. Petróleo bom, petróleo de qualidade, um petróleo grosso, mas por questões econômicas, né, se perdeu aí, ok? Então, a gente precisa ficar de olho nisso, nesses erros, principalmente os regionais, né? Quando o erro acontece de maneira regional, significa que a gente também pode cometer esse erro também, tá certo? E, in the case of Venezuela, I'm not going to talk here about ideology, okay? Because that's not the main point. The main point is the proximity with the government and the military, okay? If this sounds, if you've heard about this before, no, it's not déjà vu. It's not like, oh, I've heard somewhere about this. Yes. Okay? Então, assim, existe, não vou falar da questão ideológica aqui, no caso da Venezuela, mas uma das razões hoje de haver um sistema totalitário na Venezuela é exatamente essa aproximação em excesso entre o poder executivo e os militares, tá? Então, cuidado, muito cuidado, boys and girls, vocês já estão na faixa de 13, 14 anos, cuidado nesses governos que querem aproximação demais com os militares. Qual o propósito? Por que é que eles querem o poder armado na mão deles, né? Muito cuidado com isso daí. Então, vamos lá. America. Conventionally, there are 4 main geographical regions or subregions in the America. Então, a gente vai dividir aí o continente americano em alguns livros, alguns autores dividem em 3 regiões, outros dividem em 4 regiões. Aqui nesse website está dividido em 4. Então, a gente tem North America, we have the Caribbean, a gente tem a América do Norte, the Caribbean, né, o Caribe, Central America, né, que seria a América Central. O Caribe está inserido aqui na América Central, mas o Caribe seriam as ilhas, né, do Caribe, e a América Central seria mais a parte no continente mesmo. E por fim, né, we have South America, that's where we are, that's where Brazil is. Okay, so some facts about the Americas. Strictly speaking, the Americas consist of 2 continents, North America and South America. Central America, the Caribbean, and Greenland are considered part of North America. Então, aqui, nesse autor considera a América Central e o Caribe e a Groenlândia. Essa é uma questão interessante, porque a Groenlândia, ela
pertence à Dinamarca, que é um país europeu, mas ela está inserida no continente americano, que, por sinal, não é algo inusitado, não é algo que nunca aconteceu. Por exemplo, a gente tem, né, a relação aí das Guianas, né? A gente tem a Guiana holandesa, né, que pertence, né, à Holanda, que é Suriname, tá? Mas está no continente. A gente também vai ter algumas ilhas do Caribe aí que pertencem também aos holandeses, e a gente tem também, talvez aí algumas vezes também que tem algum pertencimento, tem alguma relação com os ingleses e com a França também. Vamos lá. The double continent is situated entirely in the Western Hemisphere, bounded by the Pacific Ocean in the west, the Atlantic Ocean in the east, the Arctic Ocean in the north, and the Southern Ocean in the south. Ok? Então, o continente duplicado, né, eles chamam de continente duplicado, está situado completamente no hemisfério oeste, e aí ele faz suas fronteiras, né, na parte oeste com o Oceano Pacífico, né, na parte leste com o Oceano Atlântico. No Oceano Ártico, a gente faria essa divisão lá no norte, e no Oceano do Sul, né, a gente faz lá no sul, na Patagônia, a gente faz essa divisão lá, tá certo? Measured from the northernmost point of Greenland to the southernmost point of South America, it's 15,600 kilometers as the crow flies, making America the most elongated landmass in the world. Então, esticado, né? Então, o continente mais esticado do mundo é exatamente o continente americano. Vou beber uma aguinha aqui para dar uma hidratada. Area. With an area of 42.55 million kilometers square, the Americas cover 8.3% of their surface area and 20.5% of its total land area. Ok? Então, eu não vou entrar aqui quantos quilômetros quadrados tem, não é relevante, mas só para vocês saberem, né? O continente americano é responsável por 8,3% da superfície total do planeta Terra e 28,5% do total de terra, de território. Então, próximo de 1/3 de todo o território, né, de terra que existe no planeta Terra, quase 1/3 é nas Américas e só 8% juntando tudo, juntando com oceanos e tudo. A gente sabe que existe muito mais área de oceano, de água, do que existe de terra, né? The largest countries by area are Canada, with blah, 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 kilometer squares, the United States, with blah, 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 followed by Brazil, blah, 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 and Argentina with blah, 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 blah. Então, Argentina, interesting, and this is interesting because I never really had Argentina as such a big country. I always thought Argentina was a small country, but then I just realized later that Argentina is one of the biggest countries in the world, really. But because it's so much bigger, we actually have almost 3 times the size of Argentina. We don't see Argentina as this big country, right? But as you can see here, Argentina is in 4th place when it comes to the Americas, ok? Então a gente tem aí, ó, o Canadá como o maior de todos os países, com quase 10 milhões de quilômetros quadrados. Os Estados Unidos vem aí num segundo lugar bem próximo, com 9 milhões e 800 mil quilômetros quadrados. O Brasil, 8 milhões e 500 mil, já um pouquinho menor. E a Argentina com 2 milhões e 700, né? Os Estados Unidos, na verdade, só são maior do que o Brasil por conta do Alasca, que eles compraram, né? Eles compraram o Alasca, compraram também o Havaí, tá certo?
E aí, por isso eles ultrapassam. Mas se não fosse isso, o Brasil seria maior do que os Estados Unidos. E a Argentina, nunca, antes de estudar geografia, nunca tinha percebido que a Argentina é um país de tamanho razoável, tá certo? Ah, a gente só não percebe isso porque, comparado com o Brasil, ela é bem pequenininha, né? Mas é um país razoável. Okay? Compare by land is only area. Okay, by land area only is the United States, the larger country of the Americas, followed by Canada. Okay. Compare by land area only is the United States, the largest country in the Americas, followed by Canada. Aqui diz que é os Estados Unidos. Sempre visualizei que o Canadá era maior, mas tudo bem. Nation St. Kitts, the smallest independent country in the Americas is the island nation of St. Kitts and Nevis, with 261 kilometers square. Né? Então, o menor país independente das Américas é a ilha de St. Kitts and Nevis, com 261 quilômetros quadrados. Ok? Vou dar um cliquezinho aqui para ver se a gente vê esse país aqui, St. Kitts and Nevis. Então, as the World Heritage Site. Então, é um pedacinho, é uma ilhazinha, né? Que fica Tropical Caribbean Sea, east of Puerto Rico. Então, fica 400 quilômetros de Porto Rico, mais ou menos. Ok? Formerly, they belonged to a British colony in the West Indies. From 1880 to 1983, known as St. Christopher Nevis Aguila. Ok. Maria Borns, Antigua e Barbuda. Ok, interessante. Então, é o menor de todos os países, com 261 quilômetros quadrados. É bem pequenininho, difícil para mim medir assim, em termos de quilômetros quadrados, mas não sei, deixa eu ver. Olinda, size by kilometer square. By kilometer square. Escrever aqui. Square. Vamos ver. 41,000. Uou. Wait a second. E esse daqui tem 261 quilômetros quadrados e Olinda tem 41 mil? Uau, então é um paizinho pequenininho mesmo. Okay. All right, so North America is the Northern America, okay, the third largest continent on Earth. Tarará, 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 muita informação irrelevante. Refers to the northern portion of the continent. It includes the world's largest island, Greenland, and the sovereign state of Canada, the United States, and Mexico. Então, aqui, para todos os efeitos, o México é considerado parte da América do Norte. É um pouquinho estranho falar sobre isso, né? Porque o México é um país que é considerado, que faz parte da América Latina. E a gente entende como América Latina os países da América Central e os países da América do Sul, né? Que são países geralmente falantes aí do espanhol, com exceção do Brasil e outras exceções também, tá? Mas, para todos os efeitos, quando a gente faz essa divisão, o México se localiza na América do Norte, ok? About 498 million people live in Northern America. Então, quase 500 milhões de pessoas vivem na América do Norte, né? Só os Estados Unidos têm em torno de 330 milhões. Aqui, USA, 329 million, 330 milhões, mais ou menos, ok? That's it. Only 57 people living in Greenland. Look at this. Então, Greenland, que faz parte da Dinamarca, a gente só tem 57 pessoas morando na Groenlândia. Veja que coisa engraçada, né? 37 million in Canada, 132 million in Mexico, and USA 329 million. The Caribbean, vamos falar. Eita, o Caribe. Look at this. Okay, the Caribbean, also sometimes referred to the West Indies, aliás, archipelago of the Caribbean Sea, southeast of the United States, and north of South America,
The Caribbean region borders the Gulf of Mexico in the west, the Florida Straits in the north, and the Northern Atlantic Ocean in the east. The largest island in the Caribbean are Cuba, Hispaniola, Jamaica, Puerto Rico, and Trinidad. Okay? Então, o Caribe é esse complexo de ilhas, né, que ficam ali naquela região que exatamente fazem a divisão entre o mar, o Golfo do México e o Oceano Atlântico, né? Como se fosse ali se você vê, é uma falha do continente, né? As ilhas ali, você vê que um delas foram conectadas ao continente e elas são uma falhazinha ali, elas ficam ali meio que seguindo ali, né? Para dar forma ali ao Golfo do México. Tá certo? Então, as maiores ilhas são a ilha de Cuba, Hispaniola, que eu nem conheço essa ilha, Jamaica, Porto Rico e Trinidad. E aí você vai ter muitas ilhas, né? Petit Tabacana, San Vicente and Grenadines in the Caribbean. Olha para esse paraíso na Terra. Olha o mar, olha a cor do mar, olha a areia, né? Que coisa linda e maravilhosa. Ok? In 2019, an estimated 44 million people lived in the Caribbean. Okay? E a gente tem countries, a gente tem Anguila, pertence a Reino Unido, Antigua e Barbuda, Aruba, aqui deve ser o quê? Kingdom Netherlands, aqui pertence, né, a Holanda, Bahamas, Independente Barbados, Bermuda, pertence ao Reino Unido, British Virgin Islands, Reino Unido, Ilhas Caimã, Reino Unido, Cuba, Independente Curaçao, pertence à Holanda, Dominican Republic, Grenada, Guadeloupe, pertence à França, né? Como eu disse ali, a gente tem ali Holanda, Reino Unido e a França, né? Haiti, Jamaica, Martinique também, França, Montserrat, Puerto Rico, que pertence aos Estados Unidos, St. Queens and Nevis, que a gente viu, só 50 pessoas moram, essa população, né? 15 o quê? O que é isso? 15, essa é a população? Anyway. Vamos lá, Cuba tem quantas pessoas? 11 milhões. A República Dominicana dessa a população. San Lucia, a cidade, 180 pessoas. St. Vincent the Grenadines, Trinidad e Tobago, 1 milhão de pessoas. As Ilhas Virgens, que inclusive tem uma treta aí com a Argentina, né? Central America, então a gente vai ter esses países aí, o Central America, ok? Countries of Central America, né? We have Belize, que Belize, se eu não me engano, fica ali incrustada ali no continente, mas dentro, como se fosse dentro do México. 390 pessoas morando em Belize, olha só. Costa Rica, que é um espetáculo, tá, de país, tá certo? É um país que quase 5 milhões de pessoas, é um país que preza muito pela qualidade de vida da sua população, é um país que preza muito assim pelo meio ambiente, tá certo? E tem muitos benefícios por conta disso, acaba tendo muitos benefícios, inclusive um deles maiores, o turismo, tá certo? O turismo, que acontece de maneira muito forte, e aí eles conseguem preservar e, ao mesmo tempo, eles ganham dinheiro com isso. El Salvador também é um país, aí Guatemala, 17 milhões, Honduras, 9 milhões e 500, Nicarágua, 6 milhões, 6 million, e Panama, 4 million, ok? Panama City, aqui, esses países, todos fazendo parte, né, do que a gente chama de Central America, ok? Então, 182 milhões de pessoas vivem na Central America. Esse número não está batendo muito com o que está aqui, não. Se eu somar isso daqui, vai dar 188 milhões de pessoas. Não acredito nisso, não. Ok? Então, algo está errado aqui com essa numeração, tá? Website, mrnationsonline.org.
Tem alguma coisa errada. Anyway, vamos lá para South America, que é o nosso, digamos, território, digamos assim, né? The Salvador Dali Desert is a barren valley west of the Andes, in southwestern Bolivia. Então, a gente também tem regiões ali desérticas, né? Do lado de lá, do lado do Pacífico, tá certo? Exatamente ali por conta da proteção, né? A Cordilheira dos Andes ali, protegendo contra os ventos, contra as chuvas, né? Impedindo, protegendo não, mas impedindo que essas chuvas, que esses ventos cheguem em certas regiões. Então, por conta disso daí, você tem ali desertos, né? Então, esse daqui tem um deserto, por exemplo, o deserto de Atacama, né? Que é exatamente o deserto, é a região mais seca do mundo, ok, boys and girls? Então, South America is the southern continent of the Americas and situated in the Western Hemisphere, como todas as partes do continente, né? The fourth largest continent is mostly south of the equator. Então, a maior parte da América do Sul está exatamente abaixo do Equador. Uma partezinha pequena, o Brasil pega uma partezinha pequena e outra partezinha também de alguns países ali ficam na parte norte, né? South America borders the Pacific Ocean in the west, the Caribbean Sea in the northwest, the Atlantic Ocean in the north, and East the Southern Ocean on the south. The continent is connected to North America by a narrow strip of land known as Isthmus of Panama. Então, existe essa conexão, né, da América do Sul com a América do Norte através do continente da América Central, né? E exatamente ali, exatamente no Panamá, é que existe o Canal do Panamá, exatamente por conta disso, porque as embarcações antigamente precisavam fazer esse arrodeio todinho, descer até o sul, para rodear, às vezes, para ir de uma costa para outra, né? Da costa oeste para a costa leste. Hoje em dia não é mais preciso por conta do Canal do Panamá. Inclusive, a China também está fazendo o seu próprio canal ali, eu não me lembro agora qual o país, mas a China também, para facilitar essa logística, fez essa parceria. Então, a gente tem countries in South America, né? A gente tem Argentina, que é aqui por ordem de alfabética, né? Então, Argentina, 45 million people, 45 milhões de pessoas. Bolivia, we have Buenos Aires, the capital of Argentina. Bolivia, 11 million people. Map of Bolivia, La Paz and Sucre. I don't know why map of La Paz and Sucre. Eu acho que aqui é a maior cidade, né? La Paz é a maior cidade e Sucre a menor, a mais desenvolvida. Okay, boys and girls, just 1 second right here. Just a second. Okay, Brazil. Brazil, we have Brazil, 212 million people, right? And we have the capital, we have Brasilia, and São Paulo as the biggest city, okay? And Chile, we have 18 million, and then we have Santiago as the capital and the biggest city, all right? We also have Colombia with 49 million. Wow, Colombia has a lot more people than Chile and more than Argentina. Okay, with Bogota as the capital, okay? We have Ecuador, 17 million people, and Quito as the capital. We have the French Guiana, which belongs to France. A Guiana Francesa, ela é pertencente à França, então a gente... Eu acho que 297 não é a quantidade de pessoas, não. 297 mil pessoas. Ah, tá, ok. Entendi agora. Então, 297, porque aqui 45 milhões, aqui 297 mil. Então, a gente tem em torno de 300 mil pessoas, veja só. A Guiana Francesa, né, Cayenne, é a capital dela, ela tem menos gente do que Olinda. Olinda
Olinda's population 393 million people, okay? I mean, not million, sorry, 393,000 people, ok? Então, a gente tem aqui quase 400 mil pessoas e a Guiana Francesa tem menos gente do que a cidade de Olinda. Interesting, né? A Guiana, aqui essa Guiana, ela é independente, né? Ela já foi inglesa, mas hoje ela é independente, 787 mil pessoas. Georgetown, a capital. Paraguai, com quase 7 milhões de pessoas. Asunción, as the capital. Peru, with 32 million people. And Lima as the capital. Suriname, with 573,000 people. Suriname aqui, ela tem uma relação com a Holanda, né? Então, os cidadãos, eu não sei exatamente qual é a relação, mas existe uma relação aí que os cidadãos dela, se eu não me engano, elas também são considerados cidadãos holandeses. Tanto é que se você vê, por exemplo, no futebol, você vê muitas pessoas assim, muitos negros, né? Na seleção holandesa, mas é um negro assim com aparência assim diferente, né? Exatamente o pessoal ali de Suriname. Então, Paramaribo is the capital. You have Uruguay with 3.4 million. Montevideo the capital, and Venezuela 32 million. Caracas is the capital. Então, depois do Brasil, você tem aqui realmente a Colômbia com a maior população. Eu não sabia disso. Sempre pensei que fosse a Argentina, o segundo lugar. Né? An estimated 998 million people live in the Americas. Então, quase 1 bilhão, próximo de 1 bilhão. 13% of the world's population. Okay, boys and girls. Largest metropolitan cities. We have largest cities in the Americas are São Paulo. Então, São Paulo é maior de todas as cidades. Não necessariamente isso é algo positivo. Mexico City, né? Em segundo lugar, New York, em terceiro lugar, Buenos Aires e Los Angeles. Então, Buenos Aires é maior do que Los Angeles. Highest point, então, o ponto mais alto das Américas, é o Aconcagua, na Argentina, né? The highest mountain, quase 7 mil metros em relação ao mar, em relação à praia, né? Ok, okay, that's it. Largest lake, the largest lake in the Americas is Lake Superior. It is the largest of the Great Lakes and is shared by Canada and the US. Então, aquela região ali de Chicago, ali entre Estados Unidos e Canadá, é onde ficam os Great Lakes e Lake Superior é o maior de todos esses lagos. The longest river is America, Rio Amazonas, né? O maior de todos os rios, não é o maior do mundo, o maior Rio Nilo, mas é o maior em volume de água, ok? Okay, and I guess, boys and girls, that is it, okay? So, as a homework, okay, I'm gonna ask you guys to do a deeper research of one of the countries of the Americas. You're gonna choose country of your choice, and you're gonna do a little research about that country. Of course, try to research something we haven't discussed in our class yet. And try to research a country that maybe you're curious about, not a country that we know a lot about. For example, try not to do Brazil. Try a different country, a country that, for example, never heard before, or you have heard very little, so we can all learn about it, ok? Então, o homework de hoje, boys and girls, é você fazer uma pesquisa, dar uma aprofundada em um país das Américas, tá certo? Pode ser qualquer um país, eu recomendo que seja um país que a gente viu pouco, que a gente falou pouco sobre ele. Pode ser qualquer parte, tá certo? Mas que dê uma aprofundada, e aí você, em português mesmo, você tira uma foto e posta lá no Class App para a gente dar uma checada e dar um feedback. Okay, boys and girls, so our class ends today, and I wish you guys a great weekend, and don't forget to watch our class, and don't forget to do your homework. Okay, goodbye.